Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui mais uma sessão dessa maravilhosa iniciativa que é a Marcha Virtual pela Ciência, num contexto de pacto pela vida, particularmente nesse momento tão difícil que o mundo está atravessando e o Brasil também. Essa mesa vai ser mais dedicada, então, aos efeitos da Covid-19 sobre a Universidade do Rio de Janeiro, coordenada por mim mesmo, Wilson Savino, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Débora Fogel, que está aqui ao meu lado, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e nós vamos ter 3 panelistas, as quais, desde já, eu agradeço sobremaneira terem aceito a participação nessa espécie de mesa redonda. João Xu, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Patrícia Evangelista, que trabalha muito em colaboração com a Fundação Oswaldo Cruz e que está liderando uma iniciativa chamada Se Liga no Corona, e a Ana Keila, que é diretora da Escola Politécnica Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz. Essas 3 pessoas vão falar de forma complementar sobre um panorama geral, inclusive dentro de um ponto de vista econômico, mas não só, econômico e social, da cidade, frente ao que está acontecendo. A Patrícia Evangelista, do que está acontecendo dentro de comunidades. Nós sabemos que isso é uma situação muito séria, como de fato séria está a nossa cidade, né? E a Ana Keila sobre os efeitos disso na educação básica, ensino fundamental e ensino médio. Eu passo a palavra imediatamente para a Débora para continuar a sessão. Então, eu também gostaria de agradecer muito aos nossos 3 panelistas por terem aceito, né, o nosso convite, né. Hoje é um dia muito importante, nós temos, né, várias atividades ocorrendo Brasil afora, né, tudo em nome da ciência. A gente está nesse momento em que toda a sociedade reconhece a importância e o papel da ciência, então eu acho que é mais do que momento da gente tentar juntos, né, todos juntos de mão dada e à distância, tentar ver se a gente reposiciona, né, a ciência no Brasil, né, assim, dando mais importância, fazendo com que, enfim, a gente recupere todos os nossos investimentos perdidos ao longo dos últimos anos. Então, essa marcha hoje nacional, ela tem, dentre várias, né, outras finalidades e intenções, também chamar a atenção, mais uma vez, para a importância da ciência de forma geral e a brasileira em especial. Então, nesse sentido, a gente agradece muito a Lígia e a Marta, né, que nos ajudaram, nos incentivaram a organizar essa sessão mais regional dentro dessa enfim, atividade, dessa programação nacional. E a gente vai começar, então, a ouvir, né, a fala do professor João Xu, no nosso Instituto de Economia, meu colega da UFRJ, e o professor João, né, ele tem feito, eu assisti alguns vídeos, li alguns textos do João que me impressionaram muito, com a visão que ele tem, assim, humanista, clara, ampla, de todo esse cenário macroeconômico que a gente está passando, né. O João também foi diretor de políticas e estudos macroeconômicos do IPEA, né, num momento importante, 2007 a 2011, então, eu gostaria de chamar o professor João para que ele dê as nossas contribuições aqui para a nossa mesa. Muito obrigada, João, muito obrigada mesmo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu que gostaria de agradecer imensamente o convite da SBPC e dos organizadores desse painel. E é com imenso prazer que eu posso fazer aqui o início da nossa conversa. Mas a nossa conversa tem 2 lemas, né? Um pacto pela vida e marcha pela ciência, pela valorização da ciência. Isso é extraordinário nesse momento que nós estamos vivendo, mas eu devo dizer também que tem um lado lamentável,
desse momento que nós estamos vivendo. Estamos no século XXI. Não deveríamos mais estar fazendo pacto pela vida. Deveríamos estar fazendo pacto pela felicidade. Deveríamos estar em outro momento. Mas, infelizmente, no século XXI, ainda temos que marchar pela vida, marchar pela ciência, quando deveríamos estar marchando pela vitória da ciência, pela valorização da ciência em todos os campos das nossas vidas. Mas é o lado triste desse momento que nós estamos vivendo. Ainda temos que fazer pacto pela vida, pacto pelo reconhecimento da ciência. Só um parênteses sobre essa pequena introdução. Recentemente me mostraram um vídeo onde uma pessoa dizia que o grande problema da ciência é que ela estava contaminada pelos cientistas. Eu achei muito curioso, e a pessoa me disse, inclusive, que era uma ministra de Estado, aquela pessoa que estava falando. Eu não acreditei, mas eu vi o vídeo, a pessoa dizendo que o problema da ciência é que a ciência está cheia de cientistas. São sinais graves desse momento que nós estamos vivendo. Bom, estamos aqui diante de uma grande situação problemática, que é o enfrentamento dessa pandemia do coronavírus. Bom, mas nós temos já outras pandemias que estão nos assolando há algumas décadas e talvez séculos, que agora todas elas se misturam, né? Mas nós temos a pandemia ou epidemia da pobreza, do desemprego, do subdesenvolvimento, do atraso, da miséria, e agora estão todas misturadas nessa, que é a mais proeminente, que é a pandemia do coronavírus. Eu diria que uma pandemia tem que ser enfrentada com diversos instrumentos e oportunidades. Uma pandemia não é um problema específico. A pandemia do coronavírus não será resolvida com políticas apenas sanitárias. Nós temos que pensar em todas as dimensões da vida. Aliás, para todas essas pandemias que eu acabei de mencionar, a do desemprego, a da miséria, a da pobreza, do subdesenvolvimento, do atraso, nós temos que pensar de uma forma global e não tópica. Então, repito, agora não é hora de pensar somente, é também a hora de pensar em políticas emergenciais na área da saúde, mas nós temos que pensar de uma forma mais ampla. E, portanto, eu diria que o momento não é só de políticas. O momento é de políticas, de programas e de reformas estruturais. Algumas nós vamos poder fazer, ou poderíamos fazer, de forma emergencial, mas outras nós vamos ter que fazer um pouco mais à frente, ou deveríamos fazer um pouco mais à frente. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós precisamos de planejamento. Aliás, nossas sociedades sempre precisaram de planejamento e necessitarão para sempre. A falta de planejamento é que nos deixa nessas situações extremamente frágeis, porque pandemias podem ocorrer. Agora, o que não deveria ocorrer é uma sociedade totalmente fragilizada para enfrentar essas pandemias. Nós deveríamos estar em situações mais fortalecidas, mais organizadas. E é por isso que eu digo, nós temos que ter planejamento. O que é planejamento? Planejamento é, na verdade, um conjunto de políticas, de programas e de reformas estruturais. É uma forma de governar. E esta forma de governar, que foi identificada ao longo do tempo como sendo uma forma de de governar da esquerda, acho que é um equívoco isso. Porque, na verdade, surgiu o planejamento na União Soviética, nos anos 20, nos anos 30, então ficou identificado como uma coisa, talvez, de forma de governança comunista, ou para ser liderado por um governo que centralizasse excessivamente uma sociedade. Mas isso não é verdade. Os Estados Unidos já teve planejamento nos anos 30, liderado pelo presidente Roosevelt,
que fez o New Deal, aquilo era um planejamento, e, na verdade, soviéticos e americanos disputaram por algum tempo a paternidade da ideia do planejamento. Então, o planejamento não é uma coisa soviética, é uma coisa soviética e americana. Ambos os lados diziam isso na década de 20 e na década de 30. Portanto, nós temos que pensar nessa ideia, que planejamento é uma forma de governar, é uma forma competente e eficaz de governar. Porque o planejamento traz, na verdade, aquilo que se chama de inteligência coletiva para o Estado. Tá? Traz os cientistas para o Estado. Tá? Então, para enfrentar esta pandemia, ela não será enfrentada, ou idealmente não deveria ser enfrentada só por infectologistas, biólogos, sanitaristas, mas nós precisamos também de historiadores, filósofos, geógrafos, economistas e muito mais. Precisamos de toda a ciência, de toda a inteligência envolvida nesse combate. E é isso que é o planejamento. O que foi o New Deal nos Estados Unidos? Os New Dealers, aqueles que elaboraram e que implementaram o New Deal, não eram economistas. É uma visão muito limitada. Nós pensávamos que eles queriam combater o desemprego dos anos 30 fazendo obras públicas. É o que é vulgarmente conhecido, que o New Deal foi um programa de obras públicas feito por economistas, e isso reduziu o desemprego. O New Deal foi muito mais do que isso. Tinham poucos economistas, tinham geógrafos, tinham historiadores, advogados, diversos profissionais, diversas áreas envolvidas. E o que foi aquilo? Não foi um programa de obras públicas, foi um programa, por exemplo, na área trabalhista, de se limitar a jornada de trabalho, de proibir o trabalho infantil, de estabelecer o salário mínimo. O que foi o New Deal, além disso? Programa de incentivo à sindicalização, de regulação bancária, de incentivo aos artistas. Os artistas foram contratados para fazer obras de arte em locais públicos, para decorar trilhas de caminhada. Então, nós temos que pensar sempre que, para combater, neste caso, a epidemia do desemprego, foram utilizadas diversas áreas do conhecimento. Então, é isso que eu chamo a atenção para esse momento. Eu diria que nós temos que pensar nesse momento. Não pensar em políticas tópicas, mas pensar no agregado. E o agregado, quem faz é o planejamento. O planejamento que é a inteligência coletiva, a inteligência de muitos a serviço do Estado e da sociedade. Tá? Não podemos pensar em questões tópicas. Bom, para entrar em questões específicas aqui do nosso... nós estamos vivendo agora no Brasil, assim, alguns pontos que nós temos que pensar que são essenciais é que nós precisamos financiar um conjunto de problemas que nós estamos tendo, ou seja, financiar a solução desse conjunto de problemas. Olha, acho que não cabe aqui entrar em detalhes, mas eu diria o seguinte: o governo brasileiro tem dinheiro infinito para financiar o que for necessário. Quero dizer que todos os serviços e produtos que nós necessitamos, a quase totalidade deles, são pagos em reais. O governo tem uma máquina de produzir reais e pode pagar. Não cabe agora discutir isso, eu posso até falar mais à frente, mas as pessoas se assustam dizendo, mas isso não causa inflação? Não causa inflação. Não causa inflação. Nós estamos impedindo uma queda profunda, nós não estamos turbinando uma recuperação econômica que está indo muito bem, que nós queremos acelerar e, portanto, vamos causar inflação. Não, nós estamos caindo no fundo do poço, estamos tentando recuperar a sociedade que está caindo nesse fundo de poço. Isso não causaria inflação. Mas eu vou citar alguns campos que nós temos alguns setores que nós temos que apoiar. Nós temos que apoiar as universidades, apoiar o SUS. Isso é claro e é indiscutível, me parece.
entre nós haveria um imenso consenso em relação a isso. Eu sei que isso não é um consenso, talvez fora daqui, mas aqui é um consenso. Nós temos que apoiar empresas e trabalhadores. Existem pequenos negócios que devem ser apoiados. O botequim, o restaurante, a padaria, eles vão fechar. Então, nós precisamos apoiá-los para que eles possam sobreviver a esse período de dificuldade e que mais à frente nós podemos ter esses estabelecimentos de volta na convivência dos nossos bairros, comunidades, etc. Então, é preciso apoiar a empresa e é preciso apoiar o trabalhador desta empresa. Demitir, nesse momento, é um ato de falta de dignidade. É dizer para o trabalhador, você está demitido. E o trabalhador vai fazer o quê? O trabalhador não tem outra empresa para ele procurar emprego onde ele seria admitido. Demitir é falta de dignidade. Nesse momento, de maneira nenhuma, nenhum liberal deveria pensar que é um ato econômico apenas, nesse momento. Uma demissão, nesse momento, significa deixar a pessoa de mãos atadas, fora do mercado de trabalho, porque não tem empresas dispostas a contratar ninguém nesse momento. E muitos trabalhadores não têm direito a seguro-desemprego, porque para ter seguro-desemprego é preciso ter 12 meses de carteira assinada. A rotatividade é muito grande no Brasil e muitos trabalhadores cairão no desalento se forem demitidos. Precisamos apoiar também... alguém precisa avisar sobre o meu tempo, tá? Por favor. Precisamos apoiar também os desalentados, os desempregados, os trabalhadores informais. E apoiar de forma, eu diria que ampla e profunda, porque esse apoio que foi dado pelo governo, de R$600, que pode chegar até R$1.200, parece muito que as famílias brasileiras são miseráveis e pobres, mas, na verdade, isso deixa de apoiar milhões de trabalhadores. Eu pergunto a vocês, alguém de bom senso acha que um trabalhador de Uber, solteiro, que dirige seu carro 12, 15 horas por dia e que ganha R$3.000, R$4.000 por mês, vai deixar de trabalhar por conta de R$600? Não. Ele vai receber os R$600 e vai continuar na rua, furando o confinamento social. Agora estão me ouvindo? Estamos. Sim. Eu estou sem câmera agora. Está sem câmera. Tá certo. Segue então, João. Acho que você tem mais uns 2 minutos, se você puder. Tá ótimo. Vou concluir, então. Tá ótimo. Então, nós precisamos ter programas mais eficazes. E eu digo que temos que pensar em planejamento, ou seja, esse apoio aos trabalhadores tem que ser de uma forma bem organizada, porque eu vi algo assim, que me cortou o coração nos últimos dias. Eu vi, na verdade, uma fila dessas na Caixa Econômica, onde as pessoas lá só podem entrar de máscara para tentar obter esse benefício, e as pessoas, sabe o que faziam? No ato de solidariedade, elas tiravam a máscara e davam uma para as outras, para poder entrar na agência da Caixa Econômica. Isso mostra completa falta de planejamento, de desorganização do Estado brasileiro. E, por último, eu acho que nós temos que apoiar os estados e municípios, senão a crise vai se alastrar. Esse último projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional é um projeto que dá algum apoio aos estados e municípios, mas é insuficiente. Logo, logo vai estrangular novamente estados e municípios. Então, minha última frase é o seguinte: diante disso tudo, eu acho que nós temos que ter um lado otimista, que nós podemos despertar na sociedade um lado que valorize a vida e a ciência, e temos, infelizmente, na sociedade também um lado que está muito resistente a isto, que nós temos que nos esforçarmos para convencê-los a ficar de mãos dadas pela ciência e pela vida. Muito obrigado. Vou tentar voltar a minha câmera. João, muito obrigado bastante mesmo, e bom, depois a gente volta a falar sobre os pontos que você
enumerou, que são absolutamente fundamentais e gerais para o Brasil e fora do Brasil também, mas eu passaria imediatamente agora a Patrícia Evangelista, de novo agradecendo a generosidade dela em participar dessa mesa e a contribuição seguramente de importância fundamental que ela vai dar. Muito obrigado, Patrícia. Obrigada, Savino, obrigada a vocês pelo convite, de estar levando um pouco do nosso dia a dia, né, de dentro da favela, para poder dividir um pouco essas angústias, né, que a gente vive. Aqui em Manguinhos e juntamente com a Maré, as favelas aqui no entorno, nós nos organizamos em estar puxando uma campanha juntamente com a Cooperação Social da Fiocruz, da importância de intensificar a campanha no Se Liga no Corona para dentro das favelas. As orientações dadas pelas mídias, muitas das vezes, não atendem à circunstância que é vivida dentro da favela, né? Fala em isolamento social para dentro de uma comunidade em que, às vezes, os barracos, as casas, chegam a ter 20 metros quadrados. Como é que é fazer esse isolamento com 8 pessoas, muitas das vezes, num espaço tão pequeno dentro de casa? Às vezes tem um só banheiro para esses 8 usarem. Então, a gente viu a necessidade de fazer a adequação de uma campanha de intensificar as orientações de acordo com o que a gente tem, o que a gente vive, a nossa realidade do dia a dia, né? E os moradores das favelas do Rio de Janeiro têm uma história muito longa, né, de sobrevivência, né, de luta interminável para a sobrevivência, ora contra a violência armada, ora contra a falta de saneamento básico, e aí a gente passa pela mídia nos dizendo que a gente tem que lavar a mão, água e sabão, quando em muitas favelas a falta d'água é diária. Então, como é que a gente consegue combater a contaminação do vírus se a gente não tem o principal, que seria a água, para fazer isso, né? Então, como é que a gente conseguiria passar essas orientações para as pessoas? As crianças que tinham um certo tempo do dia dentro da escola, que é um espaço, às vezes, de brincadeira, de correria, onde eles têm essa liberdade dentro dessa casa pequenininha, que às vezes não tem nem um quintal, não teria como fazer isso. Então, como orientar também esses pais? Então, assim, a campanha Se Liga no Corona para intensificar a realidade do risco da doença, né? Mas sem burlar, sem passar por cima das dificuldades do dia a dia dessas pessoas aqui, das favelas do Rio de Janeiro. Então, a gente olhando para dentro, cada um dentro dos seus territórios, Maré, Manguinhos, Acari, Alemão, a gente tem trabalhado de forma a orientar com materiais de campanha específicos, né, para determinados grupos. Então, a gente criou cartazes em que a gente fala diretamente às igrejas, que muitas das vezes é muito pequena também, mas não deixaram de se reunir por um certo período. Conseguimos agora que essas igrejas não abram, então a gente tem uma maioria que não está abrindo, conseguiram entrar na tecnologia, né, de fazer os seus cultos, suas orações virtualmente, né, e conectar com os seus fiéis. A gente tem uma galera que não consegue parar de trabalhar, que é os mototaxistas, então estão no dia a dia na lida, como estar carregando uma pessoa muito próxima, né, na sua garupa, como se proteger, como se privar de se contaminar, tentando o seu pão do dia a dia, né, de levar o pão do dia a dia para a sua família. Então, assim, essa terrível pandemia causada pelo coronavírus transformou radicalmente a vida de muitos aqui dentro, que já vinha numa luta incansável, né? Mas, com a gravidade da coisa chegando às favelas, por termos
muitas das vezes umas habitações muito pequenas, sem a ventilação necessária, a coisa do vizinho muito próximo um do outro. Então, a gente está criando formas de se prevenir, de se prever, intensificando isso no dia a dia. Para além da articulação do Se Liga no Corona, tem diálogo com os movimentos sociais, né, com as instituições locais, em que tem se organizado, né, o Manguinhos Solidário. Vou falar especificamente de Manguinhos, de onde eu estou, onde eu moro. E essas articulações têm sido importantíssimas, porque, de forma consciente, tem ido até as famílias, levando, além da conscientização, a informação, está levando, muitas das vezes, as doações de máscaras, muitas vezes identificando a necessidade básica de um alimento, né, de kit de higiene e limpeza, porque aí precisamos intensificar. Essas crianças já não têm mais o espaço da escola para correr, para brincar, então tem que ser feito dentro de casa, então tem que intensificar isso, essa limpeza dentro desse espaço, sem falar nas crianças portadoras de deficiência, né? Então a gente tem que ter um cuidado redobrado com essas crianças, com esses jovens, e temos bastante, né? Nosso número é um número significativo de pessoas com deficiência, e que só tem um espaço, às vezes um chão, para poder circular na sua casa. Então, esse espaço tem que estar muito bem higienizado para garantir a sobrevivência dessas pessoas. Então, trabalhar com doação, a gente tem captado doações de álcool em gel, captado doações de máscaras, cestas básicas, kit de higiene. Agora, a gente está numa fase de orientação às pessoas que estão passando por uma grande dificuldade da questão do auxílio emergencial, né? O governo fez aí toda essa organização a partir de concentrar em um único banco, um aplicativo que trava e as pessoas não conseguem acessar, como se todo o universo já estivesse na era digital, e a gente ainda tem muitos analfabetos digital, né? Então, isso está criando um grande impacto nisso, né? As pessoas têm aí se colocado em risco nas filas, e aí a gente faz um trabalho de conscientização dentro das favelas, mas quando chega na fila da Caixa Econômica, na fila dos bancos, a gente vê as pessoas se misturando, as pessoas sem máscara, ou fazendo como o João falou, trocando máscara entre si, correndo um risco de contaminação, né? E, além disso, essas pessoas estão desesperadas, porque esse auxílio, por mais que vários grupos na favela estão levando alimento, garantindo a segurança alimentar dessas pessoas, esse auxílio emergencial vai cobrir, muitas das vezes, o aluguel, vai garantir o teto de onde essa família mora. Então, essa é a necessidade imediata desse auxílio, garantir o aluguel, muitas das vezes garantir o subsídio de outras necessidades que não dá conta, não damos conta com as doações de alimento e kit de higiene, mas como, por exemplo, o pagamento de pensão alimentícia para não ficar em dívida com o seu filho, principalmente, e nem muito menos com a justiça. Então, assim, a gente tem agora tido essa rede de orientação, né, de tentar minimizar essa dificuldade das pessoas acessarem o seu benefício para poder continuar cumprindo aí com suas necessidades básicas, né? Esse auxílio, de fato, não resolve a vida das pessoas, mas é muito necessária pontualmente em determinadas coisas que não tem outra forma de ser, uma vez que as pessoas não estão tendo condições de se manter no trabalho, muitas das vezes o trabalho informal. Temos muitas pessoas já que trabalha formalmente, mas afastado pelo serviço, está perdendo o seu ticket de alimentação, então essa renda mínima também vai ter que garantir isso, né? a garantir a alimentação dessas pessoas, porque o seu trabalho não... A primeira coisa que corta são os benefícios, e aí é uma coisa que a gente sempre falou, das empresas não minimizar ou tirar os benefícios das pessoas, mas muitas das vezes isso não acontece, né? Além de muitas das vezes ter que se arriscar de fato, como a gente tem muitas pessoas ainda cruzando a cidade, se arriscando para manter os seus trabalhos, para não perder
o seu ganha-pão do seu dia a dia. Então, Podia concluir, então, Patrícia, por favor? Além das dificuldades do dia a dia que a gente vive interno, a gente ainda tem que cruzar com isso. Então, a orientação tem sido de preservação dessa vida, de cuidados, de orientação diário, para a gente poder minimizar o máximo esse impacto da pandemia dentro das favelas. Ok. Muitíssimo obrigado por esse testemunho dessa realidade que muitas das vezes a gente tenta esquecer, mas é impossível esquecer, e que faz mal e não tem a ver com a sociedade, conforme o João já tinha comentado antes. Eu passo a palavra imediatamente, então, à Ana Keila, de maneira que depois a gente possa ainda ter mais tempo de uma conversa geral entre nós todos. Antes de mais nada, muito obrigado, Ana Keila, por participar. Ana Keila, diretora da Escola Politécnica Joaquim Venâncio, que é uma escola de segundo grau, de excelência na cidade do Rio de Janeiro, e para mim é muita honra poder apresentá-lo. Obrigado, Ana Keila. É isso. Obrigada a você, Savino. Obrigada a todos os organizadores. Estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. É a primeira vez que eu faço uma live, é a primeira vez a gente não esquece, e eu queria agradecer a SBPC por essa oportunidade e a todos os companheiros que estão nessa discussão aqui com a gente. Além de professora pesquisadora e atualmente diretora da Escola Politécnica, da Fundação Oswaldo Cruz, eu também sou professora do município de Duque de Caxias há 27 anos, né? Então, é bom a gente mapear um pouco de onde a gente vem, até para legitimar um pouco dessa nossa fala. Eu também sou professora da educação do ensino fundamental, das séries iniciais, sobretudo lidando com a questão da educação especial inclusiva, né? Então, meu pé também está afincado aí. E o que eu vou dizer hoje aqui é fruto de, claro, várias lives que a gente vem tentando acompanhar, mas também de um material muito bom lançado semana passada do Colemarx, que é um coletivo de pesquisa da UFRJ, uma obra que eles colocaram que é Em Defesa da Educação Pública Comprometida com a Igualdade Social. Por que os trabalhadores não devem aceitar aulas remotas? Então, é bom citar logo quem é que me dá como base, né, porque isso é importante para a gente pensar nessa crise que a gente está vivendo aqui, e como a gente viu nas falas anteriores, que impacta diferentemente o capitalismo real, ele impacta diferentemente nós que somos trabalhadores, né, somos afetados de forma diferente. No Brasil, por exemplo, essa massa de pessoas desprovidas de meios de subsistência, aí a Patrícia estava falando, mas essa massa representa 48% da população economicamente ativa, e mesmo entre os trabalhadores formais, desde 2016, houve um rebaixamento salarial, e mais de 2,5 milhões de trabalhadores tiveram que aceitar tal rebaixamento, né? E a OIT coloca que no próximo trimestre, mais de 6,7%, ou seja, cerca de 200 milhões de trabalhadores no mundo terão uma redução salarial, né? É importante também destacar que nós, profissionais de educação, então, vamos estar também imersos nessa crise, vivendo esse processo de precarização da vida, e para a gente ter uma noção de como isso se dá na questão, no campo educacional. No ano passado, em torno de 1/4 das redes de ensino do Brasil ainda não tinham regulamentado o piso salarial do professor. Se a gente for pensar isso aumentando, ou seja, abarcando o conjunto de profissionais da educação, que não se resume só aos professores, nós temos aí uma porcentagem de 40% de seres humanos que não possuem o plano de carreira. Então, assim, em 2017, 42% dos professores de educação básica pública ainda não tinham estabilidade no emprego, sendo que destes 14% eram voluntários, 27% eram temporários e 1% a menos apenas tinham contrato CLT. Bem, funcionários públicos como eu são dinossauros, né? Só para a gente ter uma noção disso. Esses casos de precarização do trabalho docente acontecem em vários estados, em vários municípios, né? Em São Paulo tem, em Porto Alegre tem, em Mato Grosso tem, e se a gente for pensar aqui no estado do Rio de Janeiro, de onde eu estou falando agora, várias prefeituras, alegando equilíbrio fiscal, eles estão optando pela demissão e pela suspensão do contrato de servidores. Foram 400 e Búzios,
de acordo com o CEP, né, o Sindicato do Costa do Sol, 900 São Pedro da Aldeia, o mesmo ocorreu em Angra dos Reis, em Campos dos Goitacazes, e no município que eu trabalho, desde 2016, a gente enfrenta um processo de atraso salarial imenso e os nossos profissionais aposentados, às vezes, ficam 3 meses sem receber, né? Então, imagina isso como é que vem potencializando agora. Nesse atual contexto, aqueles que não apresentam alguma tarefa, ou seja, agora a lógica é trabalhar com ensino remoto, e depois eu vou explicar o porquê não se fala mais de EAD, se fala de ensino remoto, né? Mas, nesse atual contexto, aqueles que não podem enviar seus trabalhos para os seus alunos, eles sofrem, muitos estão sofrendo assédio, o que impacta a saúde mental desses profissionais. É desconsiderado que a maioria das professoras são mulheres e são tanto responsáveis pelo sustento como pelo cuidado da casa, né? E isso também fazendo nesse contexto da pandemia. Então, a gente cria um discurso de preocupação com os estudantes que, na verdade, não tem um processo de indiferença da preservação da vida em tempos de pandemia, né? Afinal de contas, a gente, infelizmente, está ouvindo e está lendo, e daí... não sou Messias, não sou coveiro, e a gente tem que enfrentar esse processo. A educação, por sua lógica, né, de sua constituição, ela tem o desafio de pensar as peculiaridades de cada educando e de cada educanda, sua forma de aprendizagem, que já não é fácil no contexto da sala de aula, né, porque são experiências de vida diversas. Num contexto de pandemia, a gente tem outras coisas que estão no jogo, tem outras variáveis. E aí, por exemplo, a própria questão da sobrevivência, o acesso a computador e à internet, a convivência com múltiplas tarefas, um maior tempo de convivência, como Patrícia falou, em espaços pequenos, né? E não é à toa que tem aumentado aí a violência doméstica, a violência contra a mulher, a necessidade de maior acompanhamento do processo educativo por parte das famílias, que antes isso era feito mais pela escola, e agora isso está no interior da casa. E isso se agrava num país em que a gente tem um contexto de pouco letramento, né? Então, isso tudo forma o caldo do que é a educação no contexto da pandemia. Se a gente for pensar a realidade do Rio de Janeiro, né, que nós temos a maior rede da América Latina, com 1.540 escolas, cerca de 650 mil professores, 650 mil alunos e 40 mil professores. É uma rede com diferenças muito grandes, e tanto de escolas que têm direções que estão há mais de 10 anos, enquanto outras têm uma compatibilidade imensa de profissionais, escolas com que faltam equipamentos, enquanto outras escolas que já têm um hábito, né, uma possibilidade de ter salas virtuais e de experimentação disso com a sua comunidade escolar. E se a gente for pegar pelo IDEB, que é um parâmetro super questionado, mas vamos fingir que a gente legitima esse IDEB, para ver o quanto que é absurdo. Tem escolas que têm um IDEB de 7,2, IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, tem escolas com IDEB 7,2 e outras 2,7. Isso demonstra o quanto é absurdo ter um índice desse para ranquear escolas, professores e estudantes. Então, essa é a realidade do município do Rio, estou falando só do município agora. Agora, se a gente for pensar em âmbito nacional, como é que a gente vai fazer um alinhamento pós-pandemia que seja equitativo, sem mais penalizar os estudantes, as famílias e os professores? Bem, os últimos documentos lançados, né, pelas autoridades educacionais falam do retorno às aulas, mas não fazem análise de como se dará esse retorno. Orientam que seja dispensado o ano letivo se a gente cumprir as 800 horas de aulas. Busquem instituir um programa massivo de aulas remotas, e eu vou falar o quanto que isso tem ampliado a concorrência intercapitalista pelo monopólio do campo da educação. Então, vamos lá. Como cumprir 800 horas em escolas que a gente funciona em 3 turnos? De 7 às 11, de 11 às 3, de 3 às 7, ou às vezes 4, porque ainda tem o 4º turno que é para jovens e adultos. Como a gente faz isso em escolas, por exemplo, como a Escola Politécnica, que é muito diferente, né, em termos de condições de trabalho e de condições de trabalho pedagógico junto aos estudantes, que já se funciona integralmente, né? Como retornar à sala de aula com salas pequenas e com turmas extremamente cheias, sem as condições sanitárias que muitas vezes as escolas não têm água, não têm saneamento garantido. Isso é uma realidade nos dias de hoje. E não é uma realidade no interior do país, não, é a realidade do município do qual eu trabalho. O retorno terá impacto diferente, então, em cada comunidade,
E a gente não pode esquecer que a gente está perdendo, ainda vai perder mais trabalhadores da educação, que os estudantes também perderão seus familiares, que as consequências de vida deles piorarão, e isso vai ter impacto na saúde mental da população em geral. A gente pode imaginar como é que a gente vai ter evasão de adolescentes, jovens e adultos que após a pandemia vão ter que largar a escola para ajudar a manter a sua família, né? Então, o professor vai dar conta disso tudo? A gente vai continuar achando que o professor é o salvador da pátria? Enfim, a gente vai lutar e legitimar um trabalho intersetorial que, no mínimo, tem que ter a saúde e a assistência social junto, né, para dar conta desse pós-pandemia. Por outro lado, o Banco Mundial e a OCDE, que são os intelectuais coletivos da alta finança e dos setores dominantes, eles recomendam, sim, estratégias nesse cenário. Vou citar só algumas aqui, porque eu acho que já tem adesão no interior do país e a gente tem que prestar atenção nisso. Bem, a primeira orientação é que sejam revistos marcos regulatórios do ensino à distância. Por quê? Porque a educação à distância ela é regulada, mas a aula remota ela não é regulada. Então, para que eles possam disseminar os pacotes desse ensino remoto das entidades empresariais, e tornar esse pacote a tal alternativa para cumprimento dos dias letivos. Então, essa é a jogada. Eu não digo mais que é ensino à distância, porque ele tem toda uma regulamentação e um processo de construção do ensino-aprendizagem, e jogo a lógica da aula remota. Tanto o Banco Mundial, então, quanto a Unesco, eles pegam e disponibilizam uma lista de dezenas de produtos e serviços que funcionam e que são frutos do trabalho de fundações e grupos empresariais. E aí eu vou nominar alguns, porque é importante a gente saber quem são, né? Recebe e destaca a Khan Academy, cujos financiadores são a Fundação Bill e Melinda Gates, a Fundação Lehman, a Fundação Valhalla, Bank of America, Google, a empresa de telefonia TIT, a indústria farmacêutica Novartis. E esses aqui no Brasil, eles já têm penetração, por exemplo, na Secretaria Estadual do Ceará e do Mato Grosso, utilizando o serviço dessas fundações e desses grandes conglomerados empresariais. A Fundação Lehman, por exemplo, se faz presente em 20 estados brasileiros por meio das iniciativas das secretarias estaduais com fornecimento da plataforma Rede Escola Digital. Bem, a outra consideração dos organismos internacionais são os seguintes: reconhecendo que grande parte dos estudantes eles não têm acesso a computadores e a internet de banda larga, eles então falam o seguinte: os sistemas educacionais devem criar alternativas, que é para a entrega desse conteúdo, porque o aluno não pode ficar, eles resumem toda a escola como simples entrega de conteúdo. E essa entrega de conteúdo tem que respeitar a especificidade dos estudantes. Então, o que eles sugerem? Usa televisão, usa rádio, usa material impresso, usa aplicativo educacional e, no caso da televisão, o Banco Mundial sugere que alguns países estimulem seus sistemas de ensinos a comprar horários na transmissão de TV aberta e comprar programas educativos das fundações internacionais, sempre respeitando, é lógico, né, os direitos autorais das corporações. E destaca, assim, que a rede estadual do Amazonas, ela também já utiliza esse mecanismo através do programa Aula em Casa. O que significa esse grande pacote, gente? Significa que tanto você abre mão do trabalho do professor, porque ele pode ser substituído por um músico, por um médico, por um artista que vai lá fazer a aula, e o professor vai ficar só aquele que responde a dúvida através de um SMS, de um e-mail da empresa de telefonia, e você, então, precariza, esse professor passa a ter um contrato tipo Uber, né, a uberização, que a gente chama do trabalho docente, ao mesmo tempo que retira desse trabalhador a sua capacidade de intelectual, né, é uma expropriação do trabalhador, né. Bem, mas essa estratégia não está resumida só ao contexto da pandemia, ela também está visualizando o pós-pandemia. Como? Através de quê? Através de que sabemos que vamos ter um déficit, né? É assim que eles dizem, né? Teremos um déficit, um prejuízo muito grande na aprendizagem dos alunos. Então, a gente tem que olhar para essa especificidade pós-pandemia. Como é que a gente resolve isso? Fazendo uma avaliação diagnóstica de como vai estar cada estudante ao voltar, e aí sim oferecendo mais uma vez os pacotes de ensino remoto para reforçar esse aprendizado e para propiciar a aceleração do aprendizado.
tá? Então, aí a gente tem uma aliança do Estado, dos organismos internacionais, com o empresariado, que tenta manter a sua hegemonia na condução das políticas educacionais e tem aí um mercado maravilhosamente aberto para os seus pacotes de ensino, tá? Bem, afinal, as crianças de hoje serão os nossos clientes amanhã, né? Então, eles realizam a oferta de ensino e, ao mesmo tempo, eles têm uma coleta de dados sobre a população, que a gente viu que aconteceu nessa última eleição, em que pega os dados, né, dá uma minerada nos dados, e vai ser fruto, posteriormente, de manobra da burguesia, impondo à classe trabalhadora sua concepção de educação, tanto dos futuros trabalhadores como dos trabalhadores atuais, botando publicidade nos embates políticos, que, em geral, serviram à direita e à extrema-direita. Bem, mas tá bom, o que a gente defende, né? Vamos ficar só falando da coisa ruim, vamos projetar coisas boas, né? Bem, antes de tudo, no contexto da pandemia, toda e qualquer ação deve levar, né, deve ter como mote a garantia da vida. Infelizmente, ainda tem que reafirmar a garantia da vida. O Brecht fala, né, como é difícil de falar o óbvio, né, mas às vezes a gente tem que falar o óbvio. A gente vai ter que defender esse pacto pela vida, pela saúde coletiva, que é a saúde física e saúde mental, né? Então, tendo isso defendido, nenhuma vida a menos, toda vida importa, né? A gente tem que pensar também nas condições de moradia, que é um direito nosso, enquanto lá na nossa Constituição, só que a gente ainda tem hoje, nos dias de hoje, um déficit que ultrapassa 7,7 milhões, compreendendo que mais de 3,3 milhões estão com extrema dificuldade de pagar aluguel. 91% desses são pessoas que têm até 3 salários mínimos, né? Isso vai se agravar, como a própria Patrícia já pontuou aqui, na situação agora da pandemia, né? Os R$600 não serve para viver, ele serve para minimamente pagar um teto, né? Outros 3,2 milhões de habitações são divididas por famílias distintas no mesmo espaço. Um em cada 4 domicílios brasileiros não tem água encanada. Gente, em pleno século XXI, a gente não tem assegurado o direito ao saneamento, à água potável, à energia, à iluminação, ao arejamento, que são dimensões essenciais para uma moradia digna. Bem, a outra coisa que, já que a gente está falando tanto de ensino remoto, a gente tem que ter o direito à internet como um direito à vida, hoje em dia, né? Então, se a gente for pegar lá os dados do Observatório Social da Covid-19, que foi recém-criado pela FAFIG, né, da UFMG, salve todas as universidades públicas desse Brasil, 20% dos domicílios brasileiros, o equivalente a 17 milhões de unidades residenciais, eles não estão conectados à internet. Tá? Mais de 40% das residências não possuem computador. Então, assim, a maioria dos acessos são feitos pelo celular e esse acesso é pré-pago, então tem toda uma dificuldade nessa suposta socialização, universalização da internet. Nem mesmo as escolas públicas, gente, isso aí dados agora do INEP, nem mesmo as escolas públicas do Brasil têm a democratização da internet, seja para o trabalho pedagógico, seja para o trabalho administrativo. Então, desculpa, Ana Keila, você pode em seguida concluir. Encerrar, ok. Desculpa. Então, não, que isso. Então, assim, o que a gente tem que fazer agora? Reorganizar o calendário de 2020, junto com o ano letivo de 2021, tá? E aí, isso pressupõe que o Enem não vai acontecer após essa organização, que se tem acesso livre à internet, tanto para as interações criativas, para acesso ao museu, para acesso à ciência e à cultura, certo? A ciência, a cultura, a tecnologia, a divulgação científica, a internet tem que estar aberta para isso. A gente não pode mais, gente, no pós-pandemia, continuar com essa precarização do trabalho docente, né? Temos que ver as condições sanitárias de retorno, de distanciamento das crianças e dos jovens e adolescentes, de todas as condições sanitárias. Não dá para ter mais escola sem saneamento básico. Nós ainda temos escolas que não têm água nos dias de hoje. Então, isso tudo a gente tem que lutar no contexto de pós-pandemia, e isso tem que ser feito numa associação da escola básica com as instituições de pesquisa como o Fiocruz e as demais universidades públicas. Educação básica, tecnológica e educação universitária, elas têm que se manter juntos para que a gente possa projetar, junto também com os movimentos sociais, que a gente tem que ver isso, vou falar só isso para finalizar, a realidade dos povos do campo, da água e da floresta são muito diferentes, a gente tem que ouvir esses povos para esse contexto
não só de manter a sua vida. A gente vê o que está acontecendo com os indígenas. São Gabriel do Cachoeiro, os indígenas, por exemplo, né, estão sendo infectados, lá só tem 7 leitos. Então, a gente tem que ouvir esses povos também, porque a educação pública ela tem que ser mantida pelo Estado, mas ela tem que ser governada pelo povo. Então, o que a gente tem aqui agora é a capacidade de projetar coisas boas, porque é isso que nos dá força e alegria de manter a vida. Obrigada. Obrigado. Nós temos ainda não mais do que 9 minutos de discussão, então a discussão será rápida. Queria passar a palavra à Débora para ela fazer considerações que ela julgar relevantes e depois, se algum outro panelista também. Débora, por favor. Eu vou ser bem breve. Quando a gente pensou junto, Savino, nessa mesa, e quando eu sentei aqui na minha casa, eu trouxe um caderno para anotar algumas coisas, uma caneta, eu esqueci de trazer um lenço de papel, porque eu saio da mesa muito emocionada com as coisas que eu ouvi de cada um de vocês. Muito obrigada. Eu acho que termino com... Eu acho que para mim ficou, eu até escrevi para o João, essa lembrança de ver as filas da Caixa Econômica brasileiro que sabe para receber os míseros R$600 com máscaras, emprestando as máscaras uns para os outros. Esse é o povo brasileiro, e eu fico muito doída, Savino, de imaginar. Eu acho que essa é a lembrança, a imagem que fica para mim. Muito obrigada por tudo que vocês falaram. A gente tem que pensar muito, não pode esquecer nada disso. Mas, enfim, eu estou muito doída de imaginar todas essas realidades. Desculpa. Então, mas falar. Obrigado, Débora. Essa emoção, tristeza, desespero e, ao mesmo tempo, força de resistência, eu acho que está dentro de todos nós, né? Diante do que já vinha acontecendo antes da pandemia e sobretudo, agora. Eu gostaria de fazer uma breve consideração, tendo em vista tudo o que foi falado e repetindo o que já falamos mais de uma vez, eu e Débora, agradecendo a cada um de vocês, não só pelo conteúdo de cada um, mas pela complementaridade também de cada uma das falas, que eu acho que deu essa visão social bastante ampla, né, do que está acontecendo e de por que está acontecendo. Então, nesse sentido, eu gostaria de recapitular dois ou três pontos do que foi falado até agora. Primeiro, a questão do planejamento, né? Quer dizer, sem planejamento a gente vive de uma forma circunstancial. A segunda, a questão do Estado. Quer dizer, o Estado é o provedor, ou deveria ser, para a sociedade, para cada pessoa, para cada vida, para cada felicidade. O Estado tem que ter uma função preponderante, porque, afinal de contas, o Estado nada mais é do que a representação do próprio povo. Quando nós falamos tudo o que foi dito até agora, quer dizer, fica claro, primeiro, que essa ação do Estado ela precisa, antes de mais nada, diminuir a desigualdade social. Antes de mais nada, né? Nós temos que ter ministérios, por exemplo, do Ministério da Saúde, que seja a favor da vida, no Ministério da Educação, que seja a favor de uma educação para um pensamento crítico e libertário, um Ministério da Cidadania, que seja a favor dos cidadãos, o Ministério da Cultura, que seja a favor da cultura, o Ministério da Economia, que seja a favor da nossa sociedade. Isso independe da pandemia, e é claro que a pandemia escancara, desagrega, entristece e desespera toda a situação, todos nós que estamos vendo e vivendo nesse país, um dos mais desiguais, se não o mais desigual do planeta. Acho que isso tudo ficou muito claro nessa mesa. De novo, eu agradeço muito e vou voltar às primeiras palavras do João. É importante que os sanitaristas, os biólogos, os médicos, os enfermeiros estejam trabalhando do jeito que estão, mas é preciso haver um planejamento de Estado por trás disso, senão
vira circunstancialidade de momento e não uma prática para o povo a longo tempo. Queria agradecer de novo a todos, não só a todos que fizeram parte dessa mesa, mas a todos e a todas que assistiram a essa mesa. Nós ainda temos 2 ou 3 minutos para terminar essa sessão, e eu, desculpa a emoção, também expressa de uma maneira um pouquinho diferente da Débora, mas de qualquer maneira com a mesma intensidade, e queria saber se alguém mais tem algum comentário a fazer, e desde já muito obrigado. João, Patrícia, Ana Keila. Eu queria agradecer. Pode falar. Vai, João. Não, eu queria agradecer. Eu queria agradecer, obrigada, João, por ter dado a palavra, e dizer que tem sido muito difícil para todas nós, Débora, não só para você. E eu, ontem também eu fui dormir muito cedo, porque eu estava cansada, né? Cansada disso, né? De ver as pessoas morrendo, de ver as pessoas adoecendo, e a gente trabalhar, e parece que não consegue salvar o colega do lado, né? Então, assim, que o nosso desespero e que essa perspectiva de tristeza, na verdade, ela seja o nosso mote de luta, né? Então, assim, desejar que cada lágrima nossa pingada durante esse processo seja um remédio de força para a gente passar por tudo isso, e para saber que nós estamos juntos e juntos com a ciência, né? Não com achismo, não com obscurantismo, pela modificação da sociedade brasileira mais democrática e mais justa. Tá? João, por favor. Um abraço. Não, só rapidamente, João. Queria agradecer mais uma vez o convite para participar aqui dessa nossa conversa e reafirmar que nós precisamos de planejamento, que é a inteligência coletiva, e precisamos também das inteligências individuais, da inteligência popular, da inteligência empresarial e da inteligência científica. Dessa forma que nós vamos construir uma sociedade muito melhor do que essa que nós vivemos agora. Muito obrigado. E certamente a ciência e aí eu vou voltar para dentro do dia de hoje, a ciência é um desses pilares de planejamento e de produção de conhecimento para o próprio planejamento, visando a vida, visando a felicidade dos cidadãos. Muito obrigado a todos, e acho que podemos terminar a sessão com 1 minuto já suficiente apenas para trocar para a mesa nacional, que começará em instantes. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigado. Até logo. Muito bem. Acho que foi